A vida tem uma maneira de despedaçar suas ilusões. Em um momento, você tem certeza sobre as pessoas mais próximas de você. No seguinte, a realidade desaba, deixando você questionando tudo o que acreditava. Eu estava acomodado em um dos sofás de canto de uma sofisticada tea shows em Denver, saboreando uma noite tranquila após um dia repleto de reuniões corporativas. O corte premium à minha frente estava magistralmente preparado. Meu copo de cristal continha a medida perfeita de um bourbon envelhecido, e a atmosfera aconchegante do restaurante proporcionava um refúgio delicioso contra o inverno cortante lá fora. Pela primeira vez, eu não estava observando o relógio, apenas apreciando aquele raro momento de solidão. Então, eu a vi. Inicialmente, meu cérebro se recusou a processar o que meus olhos estavam enxergando. Uma mulher em um elegante vestido esmeralda, seus cabelos negros como a noite caindo graciosamente sobre um ombro, compartilhava uma risada íntima com seu acompanhante. A inclinação sutil de sua cabeça, a maneira como se inclinava ligeiramente para a frente, esses gestos eram inconfundíveis, familiares demais. Meu copo encontrou o caminho até a mesa, minha refeição esquecida. O reconhecimento me atingiu como um golpe físico. Sylvia, a mulher com quem meu enteado havia se casado. Meu coração desacelerou perigosamente, meus dedos apertando a borda da mesa com intensidade crescente. Eu não tinha planejado estar ali. Não esperava testemunhar aquela cena. Ainda assim, lá estava ela, radiante, seus olhos brilhando sob a luz suave do restaurante, seus dedos roçando a mão de seu acompanhante em um gesto inconfundivelmente íntimo. Uma mulher que deveria estar em Dallas, atolada em trabalho, ocupada demais para visitar a família. Permaneci imóvel, observando os cubos de gelo no meu copo derreterem lentamente. A traição se aproxima silenciosamente. Ela espera nas sombras até estar pronta para se revelar, vestida em roupas de grife, compartilhando vinho com um estranho. Qual teria sido sua reação? Você teria marchado até lá, criando uma cena dramática no restaurante lotado? Ou teria optado por paciência, reunindo provas e esperando o momento perfeito para revelar a verdade? Antes de continuarmos essa história de engano e traição, comente abaixo sua localização. Se você já está envolvido nessa trama, lembre-se de se inscrever para apoiar nosso canal, porque, acredite, a escuridão só se aprofunda daqui para frente. Permaneci imóvel, o tempo se arrastando enquanto eu observava Sylvia e seu misterioso acompanhante. Ele exalava riqueza e autoridade, seu terno caro e sua postura transmitindo a confiança de quem está acostumado ao poder e ao sucesso. Aquilo não era um simples jantar de negócios. A química entre eles era palpável, visível na ousadia dele ao segurar a mão dela, na maneira como ela retribuía, nos desenhos preguiçosos que seus dedos traçavam na pele dele. Soltei um suspiro controlado, lutando contra meus impulsos. Tudo dentro de mim gritava para confrontá-la, forçá-la a me encarar, ver o reconhecimento e o medo surgirem em seus olhos. Mas resisti. Isso seria simples demais, impulsivo demais. Em vez disso, obriguei-me a pensar estrategicamente. Eu precisava de provas concretas. Quando os pratos dele chegaram, peguei discretamente meu celular e tirei algumas fotos sutis. Embora não fossem provas definitivas, seriam suficientes para mostrar a Brandon que os paradeiros de sua esposa não eram os que ela alegava. Mas aquilo era apenas o começo da minha investigação. O garçom se aproximou para verificar meu bem-estar, seu olhar pairando sobre meu corte premium intocado. Dispensei-o com um gesto, subitamente sobrecarregado pela atmosfera do restaurante, o delicado tilintar das taças de cristal, o zumbido suave das conversas ao fundo, os ocasionais estouros de risadas. Tudo parecia distorcido, como se eu tivesse escorregado para uma dimensão alternativa onde a realidade havia perdido a coerência. Sylvia inclinou-se para o companheiro, seus lábios praticamente roçando o ouvido dele enquanto sussurrava algo íntimo. Ele respondeu com um sorriso conhecedor, reabastecendo sua taça com elegância ensaiada. Eu já tinha visto o suficiente. Deixando algumas notas sobre a mesa, empurrei minha cadeira para trás e me levantei, consumido pela necessidade de ar fresco e clareza de pensamento. O ar frio da noite me envolveu assim que saí do restaurante. Ajustei o casaco, observando a estação de valet onde veículos de prestígio estavam enfileirados como distintivos de afluência. Uma decisão pairava sobre mim. Um confronto imediato seria inútil. Ela negaria tudo, manipularia a narrativa, inventaria justificativas. Eu precisava de uma prova irrefutável. Aproximei-me do porteiro, um jovem profissional na casa dos 20 anos, embrulhado contra o frio da noite. Discretamente, deslizei-lhe uma nota de $20 e baixei a voz. O casal lá dentro. A mulher de vestido esmeralda.
Se saírem juntos, preciso saber o destino deles. Ele examinou a nota e depois encontrou meu olhar, sua expressão cuidadosamente neutra. Isso vai exigir uma compensação maior, afirmou, escondendo as mãos nos bolsos. Garoto esperto. Tirei uma nota de $100. Seus olhos brilharam por um instante antes de ele assentir. Considere feito. Apenas aguarde aqui. Recupei para um canto sombreado próximo à entrada, mantendo a vigilância sem ser detectado. O tempo se arrastava enquanto minha respiração se materializava no ar frio. Considerei ligar para Brandon, mas hesitei. Isso exigia uma execução precisa. Finalmente, as portas do restaurante se abriram. Sylvia surgiu primeiro, sua risada cortando a tranquilidade da noite. Seu acompanhante a seguiu, sua mão pousando possessivamente na parte inferior de suas costas enquanto caminhavam até a calçada. Um elegante town car preto surgiu suavemente. O porteiro me lançou um aceno quase imperceptível ao abrir a porta do veículo. Sylvia entrou primeiro, seguida de perto por seu companheiro. O carro partiu sem esforço. Agi imediatamente. O destino? Perguntei ao porteiro. Ele guardou discretamente o dinheiro no bolso. Ritz-Carlton, 5 quarteirões a leste. Cerrei os dentes, já sinalizando para um táxi. Aquela noite revelaria o verdadeiro caráter de Sylvia, desprovido de qualquer pretexto. A jornada até o Ritz-Carlton pareceu se estender infinitamente. Meus pensamentos giravam, revendo cada interação que já tive com Sylvia, seus sorrisos calculados, seu riso ensaiado nos eventos familiares, suas demonstrações teatrais de afeto por Lily sempre que Brandon estava por perto. Agora, tudo parecia cuidadosamente coreografado, parte de um espetáculo contínuo. O táxi parou diante da magnífica entrada do hotel, onde lustres de cristal lançavam uma luz dourada sobre o pavimento. Paguei a corrida sem sequer registrar a despedida do motorista antes de sair para o ar frio da noite. Mantendo uma distância estratégica, observei enquanto o town car se aproximava e estacionava a poucos metros dali. O motorista saiu, contornou o veículo e abriu a porta para seus ocupantes. Nathan Pierce saiu primeiro. Agora eu podia avaliá-lo adequadamente, mais alto do que eu imaginava, seu relógio de luxo refletindo a iluminação do hotel. Sylvia veio logo atrás, exibindo a elegância ensaiada de alguém habituado a encontros clandestinos. Sua mão roçou a manga do casaco de Nathan enquanto ajustava seu vestido. Algo se cristalizou dentro de mim. Não era raiva. Ainda não. Era uma certeza gélida e inabalável. Movi-me em direção à entrada lateral, priorizando a discrição. O interior do saguão correspondia exatamente à minha memória. Mármore reluzente sob os pés, o perfume sutil de flores frescas no ar, a sofisticação silenciosa da riqueza e exclusividade. Avistei-os se aproximando da recepção. A atendente sorriu calorosamente ao entregar a Nathan um cartão de acesso. Esperamos que aproveite sua estadia, Sr. Pierce, disse ela. Sylvia entrelaçou seu braço ao dele enquanto seguiam para os elevadores. Após sua partida, aproximei-me da recepção. A atendente me recebeu com profissionalismo. Boa noite, senhor. Como posso ajudá-lo? Discretamente, deslizei uma nota dobrada sobre o balcão. O casal que acabou de fazer check-in. O número do quarto. Seu sorriso treinado vacilou levemente. Sinto muito, senhor, mas essa informação é confidencial. Adicionei outra nota. Ela hesitou, olhou ao redor rapidamente e escreveu num recibo. 912, sussurrou, deslizando o papel para mim. Guardei a informação com um aceno de cabeça e me afastei. Um número de quarto sozinho não bastava. Eu precisava de provas irrefutáveis. Foi então que fiz a ligação. Vários toques antes que uma voz rouca atendesse. Reese falando. Reese Carter. Investigador particular. Ex-policial. Um especialista em desenterrar verdades ocultas. Baixei a voz. Tenho uma situação. Preciso de vigilância sobre um casal no Ritz-Carlton do centro, esta noite. Uma pausa. Então, uma risada conhecedora. Você é eficiente. O que exatamente estou procurando? Tudo. O silêncio se estendeu entre nós. Me deu uma hora. Desliguei e soltei um suspiro controlado. 60 minutos. Tempo suficiente para encontrar um canto discreto no bar e me preparar para o que estivesse por vir. Escolhi um lugar no bar do hotel, girando distraidamente um copo de uísque que já havia perdido seu calor. A iluminação suave criava sombras alongadas sobre a madeira polida do balcão, enquanto as conversas abafadas se misturavam ao suave tilintar de gelo contra o cristal.
Minha presença ali não era pela bebida. Eu estava esperando. Rhys chegou precisamente no horário combinado. Sua postura ainda carregava a rigidez disciplinada dos anos na polícia. Seu olhar experiente varreu o ambiente uma única vez antes que ele tomasse o assento ao meu lado, depositando o celular sobre o balcão. Suas suspeitas estavam corretas, afirmou. Eles estão no quarto 912. Não saíram desde o check-in. A recepção confirmou o pedido de champanhe e serviço de quarto. Ele fez uma pausa antes de acrescentar. Quer adivinhar quantos copos foram entregues? Permaneci em silêncio. A resposta já era óbvia. Rhys expirou devagar, seus dedos flexionando-se ao redor do copo. Consegui o quarto ao lado, 910. Instalei vigilância discreta no corredor e, mais importante, capturei áudio. Meus músculos se retesaram. Já conseguiu alguma coisa? Ele assentiu, indicando o celular. Evidência suficiente. E então ele perguntou. Quer ouvir? Uma parte de mim hesitou, agarrando-se à possibilidade cada vez menor de que eu tivesse interpretado tudo errado, de que existisse alguma explicação razoável. Mas minha experiência sugeria o contrário. Quer ouvir? Rhys ajustou o volume para baixo e iniciou a reprodução. O sinal do elevador. O fechamento da porta. Então, risadas, inicialmente distantes, tornando-se nítidas. A voz de Sylvia, leve e brincalhona. Nathan, você me fez atravessar a cidade inteira hoje. Meus pés estão absolutamente destruídos. A risada profunda de Nathan ressoou pelo alto-falante. Eu vou compensar você devidamente, como sempre. O som de tecido se movendo. Uma expiração suave. Você é impossível, ela ronronou. Talvez eu devesse ligar para Brandon e dizer que estou com saudades dele. A resposta de Nathan veio sem hesitação. Suas ligações já são frequentes demais. Se continuar assim, seu marido pode começar a se perguntar por que a esposa de repente precisa checá-lo a cada hora. A diversão dela era evidente. É necessário mantê-lo feliz e sem suspeitas. A gravação continuava, mas eu já tinha ouvido o suficiente. A realidade se assentou pesadamente no meu peito. Inegável e esmagadora. Tem mais, comentou Rhys, guardando o telefone e encontrando meu olhar. Depois disso, ficaram ainda mais diretos. Esfreguei a testa, sentindo a tensão se acumulando atrás dos olhos. Quero tudo, ordenei. Cada vídeo, cada gravação. Não perca nada. Rhys me observou atentamente antes de assentir. Considere feito. Levantando-me da cadeira, deixei algumas notas sobre o balcão e segui em direção à saída. Meu exterior permanecia controlado, meus movimentos medidos, mas uma tempestade se formava dentro de mim. Sylvia havia feito sua escolha. Agora, ela teria que lidar com as consequências. Do lado de fora do Ritz-Carlton, apertei o volante até meus nós dos dedos ficarem brancos. As luzes da cidade se misturavam no para-brisa, mas minha mente estava focada em outra coisa. A conversa gravada se repetia em meus pensamentos, cada palavra aumentando o peso no meu peito. Mantê-lo feliz e sem suspeitas. A evidência era irrefutável. Agora, restava apenas decidir como proceder. Um confronto imediato com Sylvia seria emocionalmente satisfatório, mas estrategicamente tolo. Ela negaria tudo, choraria, distorceria os fatos até que a verdade se tornasse irreconhecível. Não. Essa situação exigia um manuseio cuidadoso. Eu precisava proteger Brandon e Lily do impacto. Eu precisava manter o controle. Peguei o telefone e fiz a ligação. Rhys, preciso de mais um favor. Você está forçando a barra, respondeu ele. O que você quer? Uma conversa privada com ela. Pode providenciar isso? Ele hesitou. Quer que eu a leve até você? Não. Só garanta que Nathan seja temporariamente removido da equação. Dê um jeito de esvaziar o quarto. Rhys soltou um suspiro pesado. Posso puxar uns fios com a equipe do hotel. Eles me devem uma. Mas você tem certeza disso? Absoluta. Desliguei e fixei meu olhar na entrada do hotel. Surpreendentemente, meu pulso permaneceu estável. A raiva que eu esperava sentir não estava lá. Em vez disso, senti algo mais frio. Mais calculado. Meu telefone vibrou com a mensagem de Rhys. Ele está indo para o bar. Faça sua jogada. Saí do carro, ajeitando o paletó ao me aproximar da entrada. O porteiro me cumprimentou com um aceno, sem ideia do que estava prestes a acontecer. O elevador subiu silenciosamente,
cada número iluminado marcando a lenta ascensão. Ao chegar ao andar, caminhei pelo corredor com passos controlados até parar diante da porta 912. Bati 2 vezes, firmes, mas deliberadas. Após um momento, ouvi passos se aproximando. A porta se abriu parcialmente, revelando o rosto de Silvia. Sua expressão passou de confusão inicial para uma leve irritação. Marcos. Sua voz carregava uma nota de incerteza. O que você está fazendo aqui? Empurrei a porta e entrei antes que ela pudesse reagir. Ela recuou instintivamente, cruzando os braços ao redor de si mesma. A iluminação suave lançava sombras delicadas pela suíte luxuosa, revelando uma cama desfeita e evidências da noite deles espalhadas sobre a mesa. Uma garrafa de champanhe aberta, 2 taças parcialmente vazias. A prova que eu não precisava. Eu sei de tudo. Sua respiração falhou por um instante. O que você quer dizer? Eu. Peguei meu telefone e ativei a tela. A gravação começou a tocar. Preciso mantê-lo feliz e sem suspeitas. O sangue sumiu do rosto dela. Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Deixei o silêncio pairar. Não há como sair dessa, Silvia, declarei, minha voz firme e controlada. Eu tenho provas. Todas elas. O único detalhe que restava era como ela queria que isso terminasse. Sua respiração ficou ofegante. Sua mente claramente procurava uma saída. Marcos, por favor, você está interpretando isso errado. Soltei uma risada amarga. Essa desculpa pode funcionar com outros. Comigo, não. Ela se aproximou, sussurrando como se isso pudesse mudar a realidade. Eu cometi um erro, mas Brandon e minha família significam tudo para mim. Eu a encarei sem dizer uma palavra. Inclinei levemente a cabeça. Você se importa com sua família? Você ligou para ele durante isso, zombou da ignorância dele. Apontei para a cama. Isso não é amor. Isso é pura covardia. Lágrimas se formaram em seus olhos, mas não tinham nenhum efeito sobre mim. Eu já havia testemunhado sofrimento real antes, e isso não era nada parecido. Retirei um envelope dobrado do bolso do paletó e o coloquei sobre a mesa. Aqui está o que vai acontecer, declarei. Você vai sair hoje à noite. Vai escrever uma carta para Brandon explicando que quer o divórcio. Sem justificativas, sem tentativas de consertar nada. Ela começou a falar, mas eu a interrompi. Se resistir, se sequer cogitar lutar contra isso, eu revelo tudo. As imagens, os vídeos, os áudios. Não só para ele, mas para todos, seus parentes, seu círculo social, seu local de trabalho. E para a esposa de Nathan. Suas mãos tremiam ao alcançar o envelope. Você está me deixando sem opções. Você teve sua opção, respondi. Escolheu quando entrou neste hotel com ele. Ela engoliu em seco, assentindo com relutância. Você tem até de manhã, finalizei, virando-me para sair. Escolha sabiamente. Saí, deixando-a parada no meio das ruínas da fachada que havia construído com tanto cuidado. O caminho de volta foi silencioso, mas minha mente fervilhava. As luzes da cidade passavam pelo vidro como estrelas cadentes, enquanto minhas mãos se mantinham firmes no volante. O que precisava ser feito estava feito. Agora, só restava esperar para ver se Silvia tomaria a decisão que protegeria Brandon e Lily da verdade devastadora. Ao chegar em casa, a escuridão envolvia o ambiente, exceto por uma luz suave vinda da sala. Jenny estava lá, esperando. Eu já esperava por isso. Ela havia percebido minha inquietação nas últimas semanas. Entrei e tranquei a porta. Jenny estava acomodada no sofá, sua xícara de chá pela metade repousando na mesa à sua frente. Noite longa, comentou, seu tom medido. Sentando-me na poltrona em frente a ela, soltei um suspiro profundo. Tive que resolver algumas coisas. Ela me observou atentamente antes de colocar a xícara de lado. Isso envolve a Silvia, não é? Encontrei seu olhar. Jenny tinha uma habilidade impressionante para detectar mentiras. Ela já sabia. Assenti em confirmação. Seu corpo ficou mais rígido, mas não demonstrou surpresa. O quão grave é? O suficiente. O silêncio preencheu o ambiente. Jenny recostou-se, entrelaçando as mãos. Brandon já sabe? Ainda não. Mas é inevitável. Jenny soltou um suspiro pesado. Seu rosto refletia tanto tristeza quanto indignação. Aquele garoto, ele a adora. E Lily, ela idolatra a mãe. Fechei os olhos por um instante, lutando contra o peso no meu peito. Eu sei.
Mais um momento se passou antes de Jenny endireitar a postura. Qual é o próximo passo? Dei a Sylvia 2 opções. Expliquei. Partir silenciosamente, deixando uma carta de despedida, ou enfrentar as consequências da exposição. Jenny franziu a testa. E se ela escolher a segunda opção? Nossos olhares se encontraram. Então, Brandon verá tudo. Ela permaneceu em silêncio, entendendo que alguns danos não podiam ser evitados. Na manhã seguinte, enquanto preparava meu café, meu telefone vibrou. Uma mensagem apareceu. Está feito. Sylvia havia decidido. Naquela noite, recebi a ligação de Brandon. Sua voz estava apagada, vazia. Ela se foi. Ouvi enquanto ele continuava. Ela não explicou muita coisa. Disse que a felicidade a iludia, que precisava de distância. Deixou um bilhete, pegou algumas coisas e desapareceu. Meu aperto no telefone se intensificou enquanto eu olhava para fora. Sinto muito, filho. O silêncio pairou antes que ele soltasse um suspiro trêmulo. Eu não entendo, Marcos. A gente tinha tudo. Eu pensei que éramos felizes. Engoli em seco. Eu sabia que não havia palavras que pudessem aliviar a dor dele. Algumas pessoas só percebem o que perderam depois que já é tarde demais. Brandon soltou uma risada amarga. Parece que ela descobriu tarde demais. Então, ficamos em silêncio, o peso do momento pairando entre nós. Como eu explico isso para Lily? Sua voz falhou com a emoção. A pergunta me atingiu de um jeito inesperado. Seja honesto. Diga que a mãe dela a ama, mas precisou ir embora. E, acima de tudo, garanta que ela sempre terá você ao lado dela. Uma pausa pesada se seguiu. Então, um suave. Entendi. Depois de encerrar a ligação, fiquei sentado à mesa da cozinha, meu olhar fixo na xícara de café à minha frente. Os passos necessários haviam sido tomados. Brandon e Lily, com o tempo, se recuperariam. A vida seguiria em frente. Quanto ao paradeiro de Sylvia, eu não sabia, e não queria saber. Mas ainda restava um último detalhe. Mais tarde naquela noite, fiz uma última ligação. Senhora Pierce. Falei quando alguém atendeu. Precisamos conversar. A jornada de hoje chega ao fim. Esse desfecho te satisfez ou te pegou de surpresa? Conte para nós nos comentários. E esse é o fim da história de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like e comentar aqui embaixo. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever. Isso me ajuda muito a continuar criando mais histórias para vocês. Obrigada por assistir e até a próxima!